Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava nisso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos quase chegando ao final da Quaresma e este quinto domingo, a liturgia do quinto domingo da Quaresma, nos convida para continuarmos refletindo sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus. Nos lembra que Quaresma é um tempo para não atirar pedras, que Quaresma é um tempo para experimentar a misericórdia de Deus e construirmos a fraternidade. É muito importante a sabedoria de Deus. Ele nos ensina com amor. Ele nos educa com amor e ensina sabiamente. Ele transmite para nós a palavra que nos alimenta, a palavra do Senhor que nos dá força na nossa caminhada para nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo e fazer e que aconteça esse reino de Deus, um reino de Deus que deve ser um reino de amor, um reino de justiça e um reino de paz. Então é importante o que o Evangelho de São Lucas nos propõe hoje, a misericórdia. Temos uma comovente cena de vida de Jesus diante de uma mulher pecadora e diante de uma multidão, ou sobretudo diante dos escribas, dos fariseus, que estavam só julgando e parecia que eram juízes que, segundo o pensamento deles, Deus colocou para julgar os outros ou julgar as pessoas. Jesus começa o Evangelho. Eu gosto muito do Evangelho de São Lucas porque nos apresenta um Jesus misericordioso, mas um Jesus que ora, um Jesus que tem uma comunhão intensa, muito grande com Deus, com seu Pai. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que foi fazer lá? Se encontrar com Deus, se colocar em comunhão com Deus e rezar. Passava noites rezando e fala que de madrugada vai no templo. Os mestres da lei, os fariseus, fiscalizavam o mestre, buscando pretextos, buscando palavras ou frases o que Jesus falava
para poder julgá-lo, para poder fazer que ele caísse talvez em alguma falha e depois julgar ele. Aproveitar uma situação para deixar Cristo numa situação, podemos dizer assim, embaraçosa. Mestre, nós trouxemos esta mulher que encontramos em flagrante adultério. E aí é a questão. Moisés mandou apedrejar estas mulheres. O que tu dizes? Jesus, ele não aceita uma lei em nome de Deus que gera morte. É muito triste esse pensamento, mas às vezes a pessoa que se sente iluminada, inspirada por Deus, acha que ele é aquele que pode fazer as leis e pode julgar e às vezes colocar inclusive a morte. E nós sabemos que Deus e que Jesus Cristo apresenta um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor. Jesus não aceita essa lei em nome de Deus que gera morte. Por isso ele não respondeu, ele ficou escrevendo no chão. É Jesus que é interrogado. Diante da insistência dos acusadores, ele levantou-se e os desafiou. Quem não tiver pecado, olha que sabedoria de Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele inclinou-se de novo, escrevendo. Alguns interpretam que talvez, mas é uma interpretação, que estava escrevendo os pecados daqueles acusadores. Não sabemos, a tradição fala isso, mas o que realmente é de admirar é a atitude de Jesus Cristo. Jesus, ele não julga a mulher. Jesus mostra um Deus e apresenta um Deus cheio de misericórdia, um Deus que abre os seus braços e acolhe com carinho, não aceita o pecado, mas acolhe o pecador. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Começaram a fugir, a escapar, ir embora. E eles foram embora. E olha, Jesus fica com a mulher, os discípulos estavam ali. E a mulher com certeza estava tremendo de medo. Imagine você, uma mulher que era para ser apedrejada. Então Jesus pergunta com esse carinho: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Que interessante, que alívio dessa mulher sentir, escutar essa voz do Mestre, essa voz de Jesus, e essa voz continua a ressoar, continua se escutando no mundo inteiro, nas pessoas que perdoam. E precisa acontecer esse perdão de Jesus. Hoje em dia, também tantas mulheres que são acusadas, desrespeitadas, violentadas. Precisamos uma lei que realmente seja uma lei que respeite, uma lei que faça acontecer essa igualdade na sociedade. Quantos países e quantas sociedades que desrespeitam o valor tão bonito e profundo que tem a mulher. E nós precisamos realmente, e é Jesus que veio nos ensinar esse respeito para a mulher, e o respeito e a igualdade social. Por isso que, diante desta cena, Jesus veio para nos ensinar e trouxe esse amor e esse perdão. Imagine essa mulher, sentiu esse alívio, essa paz interior. Ninguém me condenou. Imagine essas palavras, no interior dessa mulher, essa tranquilidade, essa paz comovente, porque realmente é Deus que perdoou, é Deus que salvou, é Jesus Cristo que libertou essa mulher. Uma imagem de Deus misericordioso. Não quer a morte do pecador, mas Ele quer a salvação, a libertação. Não à hipocrisia fiscalizadora dos escribas
E hoje em dia, muitas vezes também, dentro das nossas comunidades, nós queremos ou nos tornamos os fiscalizadores, como aqueles que às vezes conhecem as leis e julgam os outros. Essa tentação de criticar, de murmurar, essa tentação de nos tornarmos os juízes dos outros, é uma tentação muito presente nas nossas comunidades e precisamos nos tornarmos realmente pessoas que transmitimos misericórdia, amor, transmitimos harmonia, que sejamos pessoas que semeamos harmonia, unidade. E por isso que gosto muito da campanha da fraternidade, é ensinar realmente com sabedoria e ensinar com amor. É importante isso. A sabedoria de Deus, nós queremos essa sabedoria de Deus que reine nas nossas comunidades, nos nossos lares, que possamos experimentar essa sabedoria do Senhor, que é o perdão, que é o amor, que é a fraternidade, que é buscar respeitar nossos irmãos e irmãs, os mais fragilizados, os excluídos, respeitar e acolher com carinho as pessoas mais vulneráveis, acolher com amor e procurar lutar pela igualdade, porque para Deus todos somos iguais, homens, mulheres, todos somos iguais e temos o mesmo valor. E é Deus que ensina com amor, é Deus que mostra o seu carinho, a sua harmonia na sociedade, na comunidade, nas famílias. Que lindo quando um pai, uma mãe luta para que nas famílias se tornem famílias onde existe e reina o perdão, a caridade, a fraternidade. Termino dizendo para vocês, que imagem mais linda, mais bonita desse Deus que podemos experimentar nesse tempo da Quaresma. Um Deus que toca nossos corações, um Deus que ergue as suas mãos para perdoar. Por isso que falo para vocês, meu irmão, minha irmã, aproveite nesse tempo da Quaresma para se reconciliar com Deus, com sua família, com a comunidade. Nós sabemos que somos humanos, que somos frágeis, que facilmente às vezes perdemos a paciência, às vezes nós queremos nos tornar aqueles que praticamente dão as diretrizes, e falo para vocês, é uma tentação de nós querermos ser os juízes ou ser o exemplo para os outros. Que sejamos exemplo na caridade, no amor, na fraternidade, no serviço. Qual é a nossa atitude diante das pessoas que erram, diante das pessoas que às vezes se equivocam? Uma atitude de compaixão e compreensão e uma atitude de perdão? Qual que é a nossa atitude? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.